Olá, sou Sandro Miguel, o pescador de memórias. José Lourenço e a Lanterna dos Afogados. José Lourenço da Silva é natural de Cáceres, filho de Modesto Pereira da Silva e de Dona Benedita Mendonça da Silva. Entre 1973 e 78 serviu na Marinha do Brasil no 6º Distrito Naval em Ladário. Desde a infância aprendeu a valorizar o rio e o meio ambiente que lhe oferecia sustento, uma tradição transmitida por seus pais, que eram moradores das margens do rio Cabaçal nas comunidades das Piranhas, Carretão e Baía das Onças. Um excelente nadador, costumava se divertir mergulhando no rio com seus amigos e se destacava pela habilidade de ficar longos períodos debaixo d'água. Após finalizar seu serviço militar, direcionou seus esforços para a recuperação de equipamentos de barcos que naufragavam no rio Paraguai e seus afluentes, o que o levou a ajudar na busca e recuperação de vítimas de afogamentos em Cáceres. Nos anos 70 e 80 não existia em Cáceres uma corporação de bombeiros militar. Quando acontecia um incêndio, afogamentos ou outros acidentes, a solução era dada pela própria comunidade. E conforme a gravidade da situação, os militares do 2º Batalhão de Fronteira eram chamados. Nessa época, ainda era possível observar barcos da Marinha, do Serviço de Transporte de Cargas e Condição de Bovinos, os boieiros, atracados no porto durante as cheias. Das coberturas das embarcações, a molecada vadeando se atiravam em saltos espetaculares e arriscados, que frequentemente resultavam em tragédias. Assim como aconteceu com um jovem que daremos o nome de Everaldo, que nos anos 80 pulou do barco e não apareceu. Seu irmão mais velho percebeu a ausência do garoto e foi tomado pelo desespero, correndo para solicitar a ajuda dos marinheiros da Capitania dos Portos, que prontamente confirmaram o ocorrido e iniciaram as buscas ao redor das embarcações perto do cais, mas não encontraram nada. A correnteza arrastou o corpo para um local desconhecido. No cair da tarde, um grupo de pescadores vasculharam cada canto da baía, mas não conseguiram localizar. Os familiares enlutados passaram uma noite de vigílias e dor, na esperança do corpo boiar. Na manhã seguinte, o comandante da capitania convocou José Lourenço para ajudar nas buscas. A madrinha do menino desaparecido, fervorosa devota, trouxe uma vela do altar de Nossa Senhora Aparecida para realizar a simpatia da vela na cuia. Essa simpatia é interessante. Coloque-se uma vela acesa dentro de uma cuia feita da metade de uma cabaça e, na falta desta, uma gamela e até mesmo um prato, e deixa que ela corra à mercê da correnteza. No lugar onde parar está o afogado. Era comum fazer esse ritual na região. As pessoas se aglomeraram na encosta da baía e o murmúrio das vozes era mais de discussão sobre o ocorrido, culpando os funcionários dos barcos do que de solidariedade com a família. As testemunhas do incidente estavam presentes para apontar às autoridades o local exato onde o menino havia desaparecido. O padre, junto à mãe e parentes da vítima, permanecia na escadaria do cais. Chico de Souza, pescador experiente e tio do menino, sentou-se na proa da embarcação e, com habilidade e rapidez, remou até o local indicado e lançou a cuia com a vela acesa. O rio Paraguai ainda ressentia os efeitos da vazante que corria com vigor desde a Baía Comprida, mas já se podia ver pontas de praia na área do furadinho. Ali, a força da água escavava intensamente o leito da baía, formando tocas onde bagres e peixes lisos se abrigavam, além do tráfego constante de embarcações. A cuia desceu sem dificuldades, à feição da corrente, enquanto Chico de Souza, seguido de outro barco com José Lourenço, acompanhavam ao lado. Um silêncio estranho tomou conta da orla. Olhares e murmúrios seguiam a cuia, que descia serenamente o curso da água. Será que aconteceria o milagre de encontrar? Era uma manhã quente de verão, sem uma brisa sequer, e o dia estava claro. A natureza parecia observar o percurso da cuia e da vela descendo o rio. Desde o Porto da Manga, onde foram lançados, passaram pelo Porto da Marinha, onde as crianças pulavam das lanchas, escadaria do cais e casa do seu Leopoldo Chame, onde a cuia e a vela acesa rebojaram, mas continuaram seu caminho. Ao mesmo tempo, uma multidão se movia nas barrancas impulsionadas pela curiosidade e fé.
A vela derretia-se instalada no interior da cabaça e seguia sem interrupção. Ao passar pelo porto do dito gato, quase defronte à oficina do sargento Pedro Júlio, a cuia parou. Balançou no redemoinho e dirigiu-se rumo a uma velha lancha ancorada, onde a cuia com a vela ficou imóvel. Chico de Souza, ao lado, começou a rezar. Uma mão mantinha o remo na água como se fosse uma lança, enquanto a outra se erguia ao céu, com os olhos voltados para cima, suplicando a Deus. "Está aí, Antônio?" perguntou Lourenço. "Parece que sim, a vela não saiu do lugar." Lourenço levantou-se, apanhou uma corda e a amarrou na cintura e na proa da embarcação. Mexeu os braços, abriu o peito, respirou profundamente, 1, 2, 3 vezes. Sentou-se na beira do barco e desceu lentamente para a água sem provocar ruído. Enquanto isso, Chico de Souza foi recolher a cuia e apagar a vela. Benzeu-se e remou até o barco de Lourenço. Outros canoeiros aproximaram-se para prestar apoio, com varas de bambu para sondarem o fundo do rio. A informação sobre a cuia que parou chegou aos que estavam no cais e no porto da Manga. A população correu em direção ao dito gato para assistir Lourenço se lançar na água e recuperar o corpo da criança. O padre, junto com as famílias e o bispo Dom Máximo, estava a caminho do local em um veículo. José Lourenço iniciou seu mergulho, movimentando mãos e pés enquanto explorava o leito do rio. Voltava à flor da água para respirar. Na quarta vez, ele se lançou novamente, levando um tempo maior para retornar. "Onde está o homem? Onde está o homem?" gritavam da margem. Como que respondesse, eis que 2 corpos emergem. Lourenço segurava o garoto pelos braços que se levantavam acima da água, atingindo as mãos dos que estavam ao redor para oferecer assistência. Um misto de alívio e emoção tomou conta de todos. O menino não seria sepultado nas águas, teria um enterro digno, comentavam. As autoridades trataram de remover o corpo em um caixão da prefeitura, colocado sobre a carroça do seu João Vicente, para o cemitério São João Batista para se fazer a perícia. Tamanha comoção que uma multidão acompanhou o féretro. Junto, um bando de crianças e jovens arteiros que eram repreendidos por todos, alertando dos perigos de pular na água. O delegado, o capitão do porto e agentes da prefeitura reunidos com os comandantes das embarcações acertaram proibir o acesso da gurizada nos barcos. José Lourenço, sem a plateia, calçou as chinelas, camisa no ombro, benzeu o corpo e falou com o rio. "É, mais um que o senhor leva." E subiu a rampa do dito gato. Um ou outro foi lhe cumprimentar. Da família e amigos mais próximos já tinham o respeito necessário. Hoje continua a trabalhar nas águas do rio Paraguai, não mais resgatando corpos, porque a idade já pesa. Pesquei estas memórias na Cavalhada, por ali onde o campo de futebol do Internacional funcionava, perto do Buraco do Soldado, que leva esse nome por conta de um fuzuê ocorrido na década de 60. Opa, mas isso é uma outra história.